dias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Enquanto vocês se localizam aí, eu já quero agradecer a irmã Gleice pelo convite, né, irmã Gleice? Aos irmãos que estão na direção aqui da igreja da Vila Medina, a irmã Carmen, o irmão Paulo, a irmã Rafaela também, a pastora Rose e o pastor Tiago. E quero agradecer também a vida de cada um dos irmãos que aqui se faz presente. E antes de ler, eu quero fazer uma oração. Pai, Senhor, aqui nós estamos, Jesus, com a única finalidade, Deus, para ouvir a Tua voz. Senhor, venha se manifestar sobre este lugar, Jesus, trazendo e derramando óleo novo sobre as nossas cabeças, Jesus. Fazendo, Deus, algo novo da sua parte. Senhor, venha mover sobre nós. Venha trazer, Jesus, a mensagem. E que o Senhor usa-me, Jesus, como veículo, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Jesus, venha falar com a Tua igreja. E que a Tua igreja, Jesus, receba a Tua palavra. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. A leitura ela vai ser um pouco extensa, mas é muito necessária. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Pai da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Pai seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Pula lá para o versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Podem se assentar. Essa não é a primeira missão onde Jesus ele envia os seus discípulos. E o que é discípulos? Discípulos, irmãos, é um aprendiz, é um imitador de Jesus Cristo. Logo no versículo 1, a palavra está dizendo que o Senhor ele selecionou. O Senhor ele selecionou 70 discípulos para os enviarem a uma missão. E desses 70 discípulos, ele colocou cada um para andar de par. Todos eles foram divididos em 2.
E se a gente faz essa soma, vai dar 35 grupos. Então, é um grupo grande. A gente já começa a ter uma imagem de que aqueles homens, 35 grupos, divididos ali de 2 em 2, iriam de cidade em cidade, lugar em lugar, para poder semear. Eles estavam o quê? Semeando, preparando os corações daqueles aonde o Senhor havia de passar. E eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Se o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele enviou os seus discípulos para preparar o coração de cada um, de cada lugar, de cada cidade que Ele havia de passar, se você for olhar para a sua vida, antes de você aceitar Jesus, quantas pessoas que servem ao Senhor passou pela sua vida? Irmãos, eu lembro que até testemunho de Jeová já bateu na minha porta e eu já ouvi. Então, tudo que aconteceu até a nossa conversão foi uma semente. Então, não deixa de pregar. Não deixa de falar da palavra do Senhor para ninguém. Porque você está preparando o coração dessas pessoas para que o Senhor venha as encontrar. Essas pessoas vão ter um encontro verdadeiro com Jesus. E era esse o trabalho dos discípulos. E eu e você somos discípulos do Senhor. Amém? No versículo 2, isso aqui é algo muito sério. Eu quero que a igreja preste muita atenção. O Senhor, Ele está dizendo: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são trabalhadores. Os trabalhadores são poucos. Orem. Na palavra está dizendo rogai, mas é orar. Orem, pois, ao Senhor da seara, orar quem? Ao Senhor Jesus, para que Ele envie mais trabalhadores para a grande seara. A seara, irmãos, ela é um campo de semeadura. Ela é o mundo. O mundo é muito grande, não é verdade? E mesmo assim ainda falta pessoas para trabalhar na obra do Senhor. É só olhar dentro de todas as igrejas. Não olha para a quantidade de gente, não. Mas se uma igreja está cheia, ainda assim está faltando pessoas para poder ajudar, não é verdade? O Senhor, Ele está dizendo. E há um outro detalhe. Jesus, quando Ele fala que os trabalhadores são poucos, é porque é o seguinte, irmãos. Muitas pessoas são chamadas pelo Senhor, mas elas não querem sair disso daí, ó, do banco. Elas não querem. E o Senhor, Ele está dizendo que se Ele coloca uma tarefa no coração dessa pessoa e ela não quer fazer, que ela ao menos, ela peça, ela ore ao Senhor: Senhor, eu não vou fazer. Talvez por quê? Por medo, insegurança. A gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Às vezes a pessoa ela tem um certo receio, não se sente preparada. Mas essa pessoa ela tem que pelo menos o quê? Orar ao Senhor. Senhor, manda pessoas para trabalhar. Eu não consigo. Eu tenho medo, eu sou inseguro, Jesus. Eu sou covarde, Deus. Mas manda pessoas para estar trabalhando dentro da sua obra. Aleluia. Eu quero contar um relato para vocês que há 3 anos atrás, só para exemplificar isso daqui. Em um culto de evangelismo, houve o evangelismo na parte da tarde e à noite foi o culto na igreja. E havia chegado naquele lugar uma mãe com uma filha. A filha, eu creio que tinha por volta de 12, 13 anos e ela tinha câncer no cérebro. E quando essa menina chegou, eu estava sentada nesse canto e a menina desse canto, só para poder localizar vocês. E eu não conseguia parar de chorar. Deus, Ele fala com cada um de um jeito e eu não conseguia parar de chorar.
E naquele momento eu via, eu saindo do meu lugar, indo até aquela moça, ajoelhando diante dela e orando para ela. E eu lembro que caiu tanta lágrima dos meus olhos naquela visão que eu estava tendo, e no meio daquilo que eu estava vivendo, veio uma mensagem, veio um texto da palavra de Deus. E eu pensei, eu estou ficando louca? Irmãos, eu pensei que eu estava ficando louca, porque aquilo era muito real, e eu não quis levantar do banco para fazer aquilo. E eu comecei a orar, falando para Deus ter misericórdia dela, para Deus poder alcançar a vida dela, para que Deus fizesse o que fosse da vontade dele na vida dela, porque aquela moça, ela estava sofrendo. Irmãos, quando o preletor pegou o microfone e falou, abram suas Bíblias na passagem tal, era a passagem que Deus tinha me falado. Era a passagem que Deus, enquanto eu estava tendo a visão ali, enquanto eu estava orando por ela, na minha mente, o Senhor me mostrava tudo, e era a passagem. Aquilo me constrangeu, porque eu fui covarde. E essa oportunidade, ela nunca mais se repetiu. O ano passado, essa moça, ela veio a falecer. E o meu esposo me contou, Maiara, a filha do Renato veio a falecer. Eu nunca mais vou esquecer disso, irmãos, porque eu perdi a oportunidade de ter feito aquilo que Deus me falou. Então, vai ter oportunidades na sua vida e na minha, que se a gente não se posicionar, não se prontificar a fazer do Senhor, você não vai ter mais essa oportunidade. Há pessoas que muitas vezes vai estar na igreja, vai estar no seu trabalho, vai estar na sua rua, vai passar por você, que você só vai ter essa oportunidade para falar para ela. E vai ser a palavra que Deus vai te entregar, vai ser a palavra que vai ser plantada, e aí ela vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Irmão, ser discípulo de Jesus não é brincadeira, é coisa séria. A gente pensa que o nosso Deus, eu olho Jesus como... A gente inferioriza muitas vezes Jesus, a gente inferioriza a obra de Deus. A gente não tem noção da grandiosidade que é fazer a obra de Deus. O Senhor, Ele quer que a gente levanta do banco e vai fazer a obra dele, irmãos. Seja para você orar, seja para você pegar, dar uma abertura, você pegar, trazer a palavra do Senhor, participar das coisas. No início, eu era muito tímida. Eu era tímida demais. Não podia me dar o microfone, porque eu estava assim, ó. Eu não sabia se o microfone ia ficar na minha mão, se ia cair. Mas eu deixei Jesus trabalhar na minha vida, irmãos. Porque a partir do momento que eu deixo o Senhor fazer, eu não preciso ter medo mais. Porque não vai ser pela força do meu braço, irmãos. E a gente tem que entender que toda alma é importante para o Senhor. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, a palavra está dizendo que é da vontade de Deus que todo mundo seja salvo. É todo mundo seja salvo. Então não tem essa acepção de pessoas, não. Só que há um único problema, nem todo mundo quer, né? E do mesmo jeito que muitos não querem aceitar Jesus, muitos também não querem trabalhar para Ele. Então é como se a balança tivesse igual. No versículo 3, o Senhor está dizendo: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. O Senhor, Ele não é um Deus de meias verdades. O Senhor, quando Ele quer pegar e te falar alguma coisa, te direcionar para você falar com alguém, para você pegar e fazer uma missão para Ele, o Senhor, Ele vai te trazer tudo, todas as informações possíveis. Ele não vai falar as coisas pelas metades, não, irmãos. Ele não vai falar as coisas pelas metades. E quando Ele diz que Ele os enviaria como cordeiros em meio a lobos, a gente entende, irmãos, que naquela época não é diferente de hoje. Hoje o número é bem maior, mas já havia falsos profetas e falsos ensinos.
Haviam pessoas cruéis. O mundo, ele é cruel. O mundo, ele quer ver o cristão morto. Porque a própria palavra já diz: se odeiam a Jesus, vai odiar eu e você. Porque o Senhor habita em nós. Mas a gente não tem que ser covarde. Se Jesus está enviando esses discípulos, Ele quer enviar eu e você. E a gente pensa que missão é pegar, sair para o outro lado do mundo e ficar lá na África e não sei o quê. Irmãos, às vezes Deus quer te usar para uma missão dentro da sua própria rua. Às vezes é uma missão específica para você pegar e alcançar a vida de alguém que está até perdido dentro da igreja. E vai ser a sua vida que vai alcançar essa pessoa, que vai transformar a vida dessa pessoa. No versículo 4, ele está dando mais uma informação para os discípulos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Se o Senhor hoje falasse assim, deixa eu ver aqui quem que eu vou usar de exemplo. Deixa eu ver. A irmã Gleice mesmo. Irmã Gleice, se o Senhor hoje virasse para você e falasse assim: Gleice, do jeito que você está, você vai levantar e você vai ir para X lugar, encontrar tal pessoa na rua tal, no número tal, na casa tal, e você vai pegar e vai falar isso. Você levanta e vai? E se for para você andar daqui em Goiânia? É andar, não é ir de carro, não. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que eu ia pensar, não. Eu não tenho resposta. Eu vou ser humilde de coração. Eu não tenho uma resposta. Eu acho que primeiramente eu ia pensar que eu estou doida de novo. Sinceramente. Porque hoje, quando eu tenho que viajar, quando eu tenho que ir para uma outra cidade, até remédio eu levo. Agora pensa, não, você vai do jeito que você está, mas vai. O Senhor mandou os discípulos e eles foram. O Senhor, Ele faz isso, irmãos, para provar a nossa fé, para provar aonde que estão as nossas esperanças. O Senhor, Ele quer saber se a gente realmente o ama ao ponto da gente negar a si mesmo e carregar a nossa cruz. Ele não faz isso de propósito. O Senhor, Ele faz isso com um propósito. E há esses pontos que eu acabei de recitar, e há também um outro ponto que eu quero dizer, que é se a gente é totalmente dependente do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Aquele que diz amar o Senhor, que está em Cristo Jesus, ele é dependente do Senhor. Porque é muito fácil, a gente está trabalhando lá fora, a gente tem o nosso salário, a gente sabe o que tem que pagar, a gente sabe o que pode comprar com o valor X que a gente ganha. Mas e se a gente não tiver isso? A gente continua sendo dependente de Deus ou a gente vai enlouquecer, vai ficar doido caçando atrás de um serviço para poder se sustentar? Porque quando a gente tem esse tipo de comportamento, a nossa fé, irmãos, está bem longe. E há um exemplo, dois exemplos que enquanto eu lia essa passagem, o Senhor trouxe ao meu coração. E eu vou trazer para vocês. O primeiro exemplo está lá em 1 Reis, no capítulo 17, que está falando da viúva de Sarepta. O Senhor, Ele ordena a Elias: sai dessa terra, vai até Sarepta de Sidom. Lá você vai encontrar uma mulher que eu ordenei ela a te sustentar. E Elias pega e vai. Quando ele chega em Sarepta, ele se depara com essa mulher pegando gravetos. E ele se dirige a essa mulher. E no diálogo que ele tem ali com ela, ela meio que duvida. Mas ela pega e obedece. Ela segue as informações que ele havia recebido também de Deus. E ela começa a lhe fazer o pão e serve ele. Ela pega e faz o pão, serve ela e o filho dela. E não faltou comida para aquela mulher. Porque naquela época não chovia. O povo passava fome. E aquela mulher estava colhendo aqueles gravetos para fazer um chá para ela e o filho dela vinham morrer.
E o Senhor pega e envia o profeta dele na vida daquela mulher. O que essa mulher viu, irmãos? Ela viu um milagre. Não somente na vida dela, mas ela também proveu na vida daquele profeta. E o texto ainda continua, aonde o filho dela, ele vem a morrer. E ela pega e vai se lamentar para aquele profeta. E Eliseu vai lá, pega aquela criança, pega aquele filho dela, coloca na cama dele, e ele segue todas as instruções que o Senhor havia dado a ele. O texto não está falando não, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor falou o que ele tinha que fazer. E ele segue passo a passo, e aquele menino ressuscita dos mortos. Aquela mulher, ela viu pela segunda vez o milagre na vida dela. E ela pega e fala para ele que ela creu na mensagem que saía da boca daquele homem. O segundo exemplo que eu trago para vocês é Eliseu e a sunamita, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Ela era uma mulher muito importante naquela época. E Eliseu, ele foi convidado por ela uma vez a sentar e a comer pão. E aquela mulher, ela teve total convicção que aquele homem era um homem de Deus. E toda vez que ele passava por ali, ele entrava e comia pão. Ele entrava e se alimentava. E é tão interessante que o texto ainda continua a dizer para nós que aquela mulher, conversando com o marido, organiza, ela faz ali um quarto para que aquele profeta pudesse repousar ali. E Eliseu, vendo todo o cuidado que aquela mulher estava tendo com ele pega e pede a Geazi, ele conversando com Geazi ali, que era o servo dele, como que eu posso retribuir ela? E ele pega e fala, ela não tem filhos. E o que ele faz? Ele libera palavras de bênção sobre a vida daquela mulher, falando que aquela mulher vai gerar. E passou-se um tempo, aquela mulher, ela veio ser mãe. E passou-se mais um tempo, aquela criança teve uma dor de cabeça e caiu morto. E aquela mãe pega e coloca o filho dela na cama do profeta. Até o momento em que o profeta chega na casa e ele segue todo o passo a passo, muito semelhante que o de Elias. E aquela criança ressuscita, porque o texto fala que a alma dele, o profeta orou para que a alma dele voltasse para o corpo. E aquela criança, ela ressuscita. E aquela mulher, ela se lança aos pés do profeta. O que é lançar aos pés do profeta, irmãos? É uma forma de agradecimento, de rendimento. E ela pega o filho dela vivo e sai. Então o que a gente consegue tirar aqui de exemplo, irmãos? Que todos os profetas, eles acreditaram, eles seguiram as ordenanças do Senhor. Do jeito que o Senhor mandou eles ir, eles foram. E o Senhor, ele tocou nos corações antes mesmo dos profetas chegarem. O Senhor, ele já tinha colocado no coração daquelas mulheres o que elas iriam fazer na vida daqueles profetas também. Um profeta operando milagres na vida daquelas mulheres. E essas mulheres sustentando os profetas do Senhor. Então não duvide. Deus, ele é poderoso, irmãos. E eu me lembro de uma passagem muito linda, fantástica, que é muito pregada na congregação. A saída do povo hebreu pelo mar. O povo hebreu ali no deserto. Irmãos, durante todos aqueles anos, nada daquele povo se perdeu. Nem sapato. O Senhor, ele conservou o calçado e a roupa. E a gente fica preocupado. Meu Deus, o que vai ser de mim? Deus, ele está cuidando, irmãos. A gente só tem que obedecer. O cristão, ele só tem que obedecer. Se a gente obedece a Deus, irmãos, fecha o olho e vai. Fecha os olhos e vai.
A gente não tem que ter medo, não. A gente tem que ter coragem. Não é brincadeira, não. Amém? Que essa coragem venha fazer morada em mim e em você. Que essa obediência que houve nesses profetas venha fazer morada em mim e em você. Em nome de Jesus. O texto ainda vai dizer: a ninguém saudeis pelo caminho. Presta atenção numa coisa. Se você tem algo para fazer na rua, se você vai no supermercado, vai no banco, vai resolver alguma coisa no centro, e esse é o seu dever, essa é a sua tarefa do dia. Se você encontrar alguém no caminho, a gente sempre para e conversa, não é? O que isso está querendo dizer para mim e para vocês, irmãos? Que quando a gente tem uma coisa para fazer, não para não. Se você parar, você vai se distrair, você vai atrasar, você vai perder o foco. É por isso que o Senhor fala para eles: não saudeis ninguém pelo caminho, porque vocês vão sair do foco. Vocês vão atrasar o propósito. Que eu e você, a gente tenha disciplina para fazer as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. O texto continua: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Algo muito importante. Eu e vocês, a gente sempre se cumprimenta com a paz do Senhor, não é? Algumas outras congregações é a graça e a paz, não é? Então, a gente se cumprimenta a paz do Senhor. Eu estou com paz no meu coração, então eu quero te dar essa paz. Agora, se você também quer me dar essa paz, você vai me dar a paz do Senhor. Hoje eu tenho visto dentro das congregações, se você chega para dar a paz ao Senhor, tem gente que até abaixa a cabeça para não te cumprimentar. Irmãos, isso é constrangedor. É horroroso. Isso não é comportamento de quem fala que é cristão e que ama ao Senhor. E eu não estou falando isso daqui da boca para fora, não. Tem pessoas que entram dentro da igreja, não olham nem para ninguém. Que crente é esse? Que cristão é esse? Que nascido de novo é esse? Eu desconheço totalmente. Alguns anos atrás, uma moça que fazia minha unha, ela virou para mim e falou assim: Maiara, estava eu e a minha mãe no supermercado. E ali eu encontrei pastora tal. Eu fui para cumprimentá-la. Ela não me cumprimentou, Maiara, ela não me deu a paz do Senhor. A minha mãe falou: fica tranquila, se ela não tem a paz para te dar, fica tranquila. Você teve a paz do Senhor para dar para ela. Mãe, mas o marido dela, o pastor tal, sempre cumprimenta a gente. Não tem nada a ver. Se ele tem a paz do Senhor para nos dar, a gente recebe. Se ela não tem, tudo bem. Irmãos, isso é uma coisa que aflige o nosso coração. Principalmente quando se trata de líderes. É muito feio. Quando ela contou isso para mim, eu não sabia nem o que eu falava para ela. Porque a gente nunca espera algo assim de um líder. A gente não espera que as pessoas que estão na frente da igreja, passem por você, ela te vê, mas ela passa por você e finge que não te vê. Que mundo é esse, irmãos? A palavra do Senhor, Jesus, ele vai falar que um dos sinais do fim dos tempos é o aumento da iniquidade e a frieza de coração. O amor de muitos se esfriará. Vocês pensam que Jesus está falando da frieza daqueles que estão lá no mundo? Jesus está falando da frieza que está dentro do corpo dele. É dentro do corpo dele, porque o mundo, o povo que está lá no mundo já é frio desde a queda. Isso é frieza, irmãos, isso é falta de amor. Isso é pessoa que precisa nascer de novo. Isso é uma pessoa que precisa buscar do Senhor, se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Porque não existe isso de você achar que você chega numa igreja e se a pessoa vem te cumprimentar, vem te dar a paz, você vai abaixar a cabeça, você vai virar a cara.
Você vai fingir que aquela pessoa não existe? Misericórdia. Se a gente sente isso, imagine o Senhor nos vendo. O texto continua: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei e bebei do que for oferecido. Você já viu alguém ofertar farinha e querer comer picanha? Eu nunca vi. E por que está cheio de gente dentro da igreja querendo fazer meias coisas, meio serviço e querendo a bênção total da parte de Deus? Digno é o trabalhador do seu salário. Nós devemos ter seriedade com aquilo que é colocado sobre as nossas mãos. O Senhor já está orientando os discípulos. Se você fizer meia boca, você não precisa esperar que você vai receber um banquete, não. Então faça de bom coração, faça aquilo que eu estou instruindo. Às vezes o Senhor ele tem falado para você fazer algo e você tem feito de qualquer jeito, às vezes até no automático. E depois está lá nos pés dele chorando: ah, Senhor, por que isso acontece? Não sei o que, não sei o que. Não é questão de barganha não, irmãos. É questão de compromisso e fidelidade com aquilo que o Senhor colocou sobre a minha e a sua mão. Então não adianta você ofertar farinha e querer comer picanha da parte de Deus, não. Curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Nesses dois exemplos que eu citei para vocês dos profetas, nessas duas famílias, foi operado um milagre, não foi? Aqui está falando para curar os enfermos. Irmãos, todo mundo hoje é doente. Seja na questão física, emocional. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai revelar: olha, ora por essa pessoa nessa questão. Põe a tua mão, com imposição de mão, e ora. Expulsa essa enfermidade em nome de Jesus. É expulsar a enfermidade em nome de Jesus. Porque é o nome que tem todo o poder. O milagre aquelas mulheres viram. E é necessário, irmãos, haver grandes milagres no nosso meio também. Para ver se bota fogo. Se bota fogo no coração do povo de Deus. Amém? Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. O versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, há pessoas que a gente vai entrar, há lugares que a gente vai chegar e que vão rejeitar a palavra do Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui? Que os discípulos tinham que fazer e que eu e você a gente tem que ter esse discernimento. Olha, vai ser conforme a sua vontade. Mas saiba que você está rejeitando hoje a palavra de Deus. Esse lugar, essa cidade, está rejeitando a palavra do Senhor. Se você quiser se achegar ao Senhor, só há um jeito: Jesus Cristo. Se arrependa. Aleluia. É o único jeito. Se arrependa, que o Senhor Ele vai te perdoar e Ele vai trabalhar na sua vida. No versículo 16, quando falam que aqueles que rejeitam a palavra que carregamos, está rejeitando ao Senhor, está rejeitando ao Pai que enviou o seu Filho.
Irmãos, eu vejo tanta rejeição dentro da igreja. Tem tanto irmão que rejeita o outro. É outra tristeza que dói muito o nosso coração. O povo de Deus rejeitando uns aos outros. É muito triste. É uma rejeição que muitas vezes a gente está julgando pelos nossos olhos carnais. A gente não está vendo pelos olhos espirituais. A gente tem que ver com os olhos que Jesus vê. Pessoas julgando os outros porque a pessoa não é do jeito que ela aprova. Irmãos, isso não existe. Está cheio de crente com martelinho de juiz, querendo achar que pode julgar as pessoas. Irmãos, é uma rejeição que está fazendo o povo que entra na igreja sair e nunca mais voltar. E sabe o que é o pior? É que lá do céu o Senhor está vendo e a vida daquela pessoa que foi perdida por conta da rejeição de muitos vai estar na conta dela. O Senhor vai colocar isso na cara de cada um. Por isso que eu falo, a obra de Deus não é brincadeira não. Tem muita gente brincando. Ai, eu não fui com a cara da fulana. Ai, eu não gosto do jeito que fulano fala. Eu acho ele muito autoritário. Você não tem que achar nada não, você tem que amar mesmo. Aleluia. A palavra está falando que você tem que amar, Jesus está falando que o maior mandamento é o quê? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo semelhante é amar a si mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se você se ama e se você ama o Senhor, você vai amar o seu próximo, independente da forma como ele aparecer na sua frente. Se te desagrada, vai tratar você com Deus. Se você está rejeitando aquela pessoa porque você acha que não é do seu jeito, não tem que ser do seu jeito não, tem que ser do jeito que Deus quer. Deus usa quem Ele quer. Deus usa as pessoas mais improváveis. Deus não quer saber de gente que está batendo no peito achando que é muita coisa não. Deus não vai usar gente soberba em cima de púlpito não. Deus não vai usar gente soberba de coração, achando que é muita coisa, para libertar ninguém, não, irmãos. Essa pessoa que precisa de libertação. Então, cuidado. Cuidado com o seu olhar julgador. Cuidado com aquilo que você pensa a respeito do seu irmão. Cuidado com aquilo que você sai fazendo no grupo, em um WhatsApp, para ficar falando mal dos irmãos depois do culto. Cuidado. Deus, Ele está vendo. Cuidado com as risadinhas, com as piadinhas, com aquilo que você acha. Deus, Ele está vendo. E é mais fácil ter no céu uma pessoa que você está julgando do que aquele próprio que está rejeitando. Você já pensou? Chegar no céu e aquele que toda a vida rejeitou fulano, ciclano, beltrano não entrar? O Senhor fala, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos, libertamos, expulsamos demônio. Irmãos, isso é o de menos em nome de Jesus. O nome dele é poderoso mesmo. Mas aonde que estava o seu coração? Aonde que estava a sua intimidade com o Senhor? Porque é fácil a gente falar, eu sirvo a Deus. É fácil. Mas cadê aquela intimidade onde você fala, Senhor, trata o meu coração. Eu estou sentindo isso e isso do meu irmão. E muitas vezes eu estou julgando ele pelos meus próprios olhos. Eu estou usando até o seu nome em vão, Jesus, falando que o Senhor é que está falando para aquela pessoa ser tratada. E na verdade é o meu olhar que é mau, o meu coração corrupto, sujo, a iniquidade que está lá no profundo do meu coração. Senhor, através do Espírito Santo, venha revelar toda essa sujidade dentro de mim. Venha limpar, Jesus, porque eu quero naquele grande dia assentar na mesa com o Senhor e ceiar contigo. Irmãos, um rejeitador nato, ele é orgulhoso.
E aonde há orgulho, é difícil o Senhor tratar. Então que a gente possa olhar dentro de nós. Quantas vezes rejeitamos as pessoas? Com o nosso olhar, com a falsidade de, ai, a paz do Senhor, e fecha a cara. Ai, a paz do Senhor, virar as costas, está falando mal dos irmãos, está ali criticando. Que o Senhor venha curar os corações, porque Deus, Ele ama todos nós, irmãos, e é necessário, como é necessário nesses últimos dias, cristianizar os próprios cristãos. A pastora falou esses dias, Deus tomou ela na igreja no domingo, expulsando a frieza de coração, irmãos. Parece uma doença, parece um câncer. E isso vai acontecer mesmo, porque a palavra está falando que vai acontecer. Mas a gente tem que olhar para dentro de si e orar: Senhor, não deixe o meu coração esfriar. Não deixa, Senhor. A frieza de coração é falta de amor, é falta de intimidade, é falta de busca. Se for preciso nascer de novo, irmãos, que a gente aceite esse novo nascimento. É melhor a gente entrar no céu faltando uma perna e um braço do que ser lançado no inferno por completo. Para finalizar, Jesus fala aos 70. Eles chegaram com alegria, falando: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam. E o Senhor pega e corta o barato deles ali naquele momento. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27, vai falar que só vão entrar no reino aqueles que foram achados escritos no livro da vida. Somente esses. O Senhor, quando Ele fala isso, Ele não está querendo tirar a alegria deles, porque eles, na verdade, eles não estavam tomando alegria para si, mas eles sentiam alegria porque eles viram o quão poderoso é o nome de Jesus. Mas o Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele fala: olha, não alegre o seu coração por conta disso. Deus, Ele tem tanto cuidado que Ele tratou o coração dos discípulos naquele momento, para que eles não viessem o quê? A se ensoberbecer. Irmãos, não é brincadeira. Tem gente que vê um operar de milagre e ele tá dando um salto desse tamanho no chão. Não passa perto de mim, não. A presença de Deus vai te tocar. Irmãos, não é brincadeira. Tem gente que faz assim, ó. Isso está acontecendo porque eu estou buscando. Isso está acontecendo porque eu faço. Irmãos, isso é soberba de coração. Essa pessoa precisa se tratar com Deus. O Senhor faz, não é só porque um está buscando, não. O Senhor faz porque Ele é misericordioso. Ele tem compaixão. O Senhor, Ele tem paciência. O Senhor, Ele tem amor. E Ele sabe que não é só um que está buscando. Então parem de achar que algo acontece porque é você que está fazendo. Quem faz é o Senhor. É o nome dEle que tem poder. Não é o meu, não é o seu, não é o do meu marido. É a graça do Senhor, irmãos. Muitas vezes Ele testemunha. E eu acho fofinho da parte do meu marido quando ele fala isso. Mas eu fico sem graça. Ele: minha esposa, ela que pregou para mim e eu voltei para Jesus. Na época nós éramos amigos. Amigos mesmo. Foi o único amigo que Deus deixou ficar na minha vida. E tudo que ia acontecendo, eu ia para os cultos, ia para os eventos que tinha na igreja. Chegava chorando para ele, contava. E ele ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, eu só fui um veículo. Só. Eu só fui um veículo. O trabalhar foi de Deus.
Eu não vou encher o meu coração por conta disso. Eu dou glória a Deus, porque é Deus que operou na vida dele. E eu e você somos veículos do Senhor. As coisas não acontecem por conta de nós, não, irmãos. É porque Deus quer, é porque tem mais pessoas buscando. Então, que a gente não venha colocar o nosso coração altivo, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, ele se ensoberbeceu. Ele achou que ele era maior que Deus. E olha o fim dele, porque ele já é um derrotado. O Senhor, ele venceu. E glória a Deus por tudo isso, irmãos. Que eu e você, a gente venha se alegrar por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria. E não aquilo que o Espírito Santo opera sobre a igreja. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a igreja, eu agradeço a irmã Carmen e a todos os líderes pela oportunidade. E que essa palavra ela venha continuar falando ao coração de vocês, irmãos. Porque é a palavra de Deus, não é minha. Eu agradeço ao Senhor e mais uma vez à igreja, em nome de Jesus. Amém.